Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Quem somos quando ninguém está olhando? No grande palco da existência, todos aprendemos desde cedo a vestir personagens. Somos treinados a sorrir mesmo quando há dor, a aparentar segurança mesmo diante do medo, a demonstrar interesse onde só existe indiferença. A vida social exige certa representação e assim tornamos-nos especialistas em usar máscaras. Mas quem somos nós de fato quando se apagam as luzes e se fecha a cortina? Por outras palavras, quem somos nós quando ninguém está olhando? A imagem que projetamos pode ser cuidadosamente construída ao longo dos anos. Podemos construir um nome respeitável, uma aparência confiável, um discurso alinhado às expectativas. Mas toda construção externa, se não tiver alicerces internos verdadeiros, é frágil. A máscara protege, mas também aprisiona. Serve ao convívio, mas pode sufocar a alma. E há um momento inevitável na vida de todo ser humano em que o coração clama por autenticidade. É aí que começa a verdadeira revolução interior. As máscaras sociais em si mesmas não são más. Elas fazem parte do jogo da convivência. A persona, como a chamava Carl Jung, é uma ferramenta de adaptação, uma interface entre o indivíduo e o coletivo. Quem nunca agiu com mais formalidade do que gostaria? Quem nunca disfarçou a tristeza para não estragar o ambiente? Vivemos numa sociedade onde expor a própria alma é visto muitas vezes como fraqueza. Entretanto, a linha entre adaptação e falsidade pode ser sutil e perigosa. Quando a máscara se cola ao rosto, ela deixa de ser instrumento e se torna prisão. Quantos vivem anos e até mesmo décadas interpretando papéis que já não correspondem ao que sentem? O profissional exemplar que por dentro está exausto e perdido. A pessoa religiosa que proclama o bem, mas vive julgando o próximo com severidade. A esposa sorridente que no silêncio do quarto chora todas as noites. O mundo está cheio de performance e famintos de verdade. Pior que enganar os outros é enganar-se a si mesmo. A psicologia nos mostra que o ser humano possui mecanismos de defesa para não encarar o que lhe é doloroso. Reprime sentimentos, racionaliza escolhas, inventa narrativas para justificar atitudes que no fundo não o satisfazem. Carl Jung alertava para a existência da sombra, ou seja, tudo aquilo que recusamos a admitir em nós
mas que vive agindo nas entrelinhas do nosso comportamento. Esse auto-engano é insidioso. A pessoa acredita na máscara, pensa que é o que projeta, mas sente-se cada vez mais desconectada, inquieta, insatisfeita, sem saber por quê. A verdade é que viver muito tempo longe do próprio eu cobra um preço muito alto, o preço da saúde emocional, do sentido da vida, do amor próprio. E chega um dia em que a alma, em seu sagrado inconformismo, bate à porta e pergunta: quem sou eu mesmo? Essa dissociação entre o que mostramos e o que somos pode gerar profunda angústia, ansiedade, depressão, convulsões e vícios. Muitas dessas dores modernas têm raízes numa vida desajustada à verdade interior. A máscara social pede perfeição, mas a alma só deseja ser inteira, mesmo com suas feridas. Além disso, quando vivemos em função do que os outros pensam, nos tornamos reféns do aplauso. E isso nos torna vulneráveis à rejeição. Já a autenticidade, ainda que mais exposta, é fortaleza. Quem é autêntico pode até ser criticado, mas não se sente desmoronar, pois está firmemente plantado em seu próprio chão interior. Há um momento na vida de todos nós em que essa pergunta se impõe: quem sou eu de verdade? Quando as redes sociais estão desligadas, quando não há plateia, quando não há expectativas a cumprir, o que resta de mim? É nesse território íntimo que reside a essência. É onde habitam os desejos mais profundos, as verdades não ditas, as intenções mais reais. Convidar o amigo internauta a observar-se em silêncio por um dia apenas pode ser uma proposta reveladora. Quais de seus gestos são autênticos? Quais de suas palavras vêm da alma e quais vêm da conveniência? O autoconhecimento começa pela atenção e se torna libertação quando vem acompanhado de amor. Como interpreta o Espiritismo? O Espiritismo lança luz sobre essa busca pela verdade interior ao ensinar que somos espíritos em jornada evolutiva. As máscaras sociais fazem parte da encarnação, mas não podem obscurecer o esforço de nos tornarmos seres autênticos, justos e íntegros. A lei de progresso, que é uma das leis divinas, exige transformação, e a transformação começa pela coragem de ver-se como você é. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida. E a resposta é clara: o autoconhecimento. Só conhecendo a si mesmo pode-se identificar as máscaras inúteis, as posturas vãs, as aparências que apenas encobrem inseguranças. E passo a passo, começar a viver de modo mais alinhado com os valores eternos do Espírito. O Espírito Emmanuel nos adverte que ninguém se esconderá de si mesmo para sempre. Podemos enganar o mundo inteiro, mas não a consciência. A vida espiritual é o terreno onde a verdade é revelada em sua pureza.
E toda máscara que não cair diante do mundo, cairá diante da própria consciência espiritual, no retorno ao plano maior. Mas o Espiritismo também consola, ao ensinar que a evolução não exige perfeição instantânea, apenas sinceridade nesse esforço. Tirar as máscaras não é um ato de exibição, mas de amor a si mesmo. Pouco a pouco, deixamos de representar papéis e passamos a viver de verdade e com a verdade. E nesse caminho, não estamos sozinhos. Os bons espíritos nos inspiram, nos fortalecem e nos acolhem com misericórdia. As máscaras podem nos proteger por um tempo, mas não nos curam. A cura começa quando temos a coragem de nos ver como somos e nos aceitar com compaixão. É nesse instante que deixamos de atuar e começamos a viver. A autenticidade pode assustar no início, pois nos expõe. Mas depois de algum tempo, ela nos oferece o mais precioso dos dons, a liberdade de sermos nós mesmos. E o mundo, mais do que nossas máscaras, está sedento de verdade. Que cada um de nós, ao despir-se das aparências, descubra não um rosto estranho em si, mas o brilho original de uma alma em construção, imperfeita sim, mas inteira. E assim, de dentro para fora, possamos finalmente tocar o próximo com a força da nossa verdade, aquela que permanece, mesmo quando ninguém está olhando para nós. Máscaras caídas. Mário Frigério. Quando se apaga a luz e cessa o ato, desfaz-se a cena do gesto ensaiado. O homem nu, liberto do contrato, revela o ser real, não o inventado. No espelho mudo, enfim, sem aparato, não há mentira, o olhar é desvendado. Quem és, se não te olham? No retrato, a alma surge sem coroa ou enfado. Mas Deus, que tudo vê, tudo ilumina, e anota o bem que fazes sem plateia, pois justo é aquele cujo amor germina. E assim, num coração, se a fé floresce, não há teatro que macule a ideia, só há pureza onde o ser esplandece. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz!